Olá, senhoras e senhores edis, sejam bem-vindos ao canal Legião Edi, o canal da cidadania. Hoje nós vamos falar sobre representação política e clientelismo. Não é raro ouvir das pessoas que não se sentem representadas, né, pelos nossos representantes políticos, principalmente pelos nossos vereadores e vereadoras, certo? Mas isso se dá, senhoras e senhores, principalmente pelo fato da forma como eles exercem a representação. Infelizmente, no Brasil, inclusive eu vou deixar um trabalho que fala sobre isso, sobre representação política, feito no estado de Minas Gerais, em 4 municípios, e foi publicado pelo IPEA. Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser dar uma olhada, é bem interessante. Eu não concordei com algumas conclusões do trabalho, certo? Mas não deixa de ser um trabalho interessante. Quem tiver curiosidade e quiser dar uma olhada, eu vou deixar o link na descrição, certo? Do vídeo. Isso acontece porque, infelizmente, é baseado a representação no modelo clientelista, certo? Ao invés de se basear no modelo partidário, certo? Que é aquele modelo em que é traçado um programa de governo com base no interesse majoritário da maioria da população, certo? Infelizmente, no nosso país, predomina o modelo clientelista, que é o modelo baseado na troca de favores, certo? É um modelo baseado no interesse individual de um pequeno grupo de pessoas, direcionado, certo? Então, isso é prejudicial para a democracia, é prejudicial para o processo da cidadania em si, porque alguns privilegiados têm direito a tudo e outros, certo? Que não têm um apadrinhamento, que não têm o famoso peixe, né, na linguagem popular, o famoso padrinho, não tem direito a nada, certo? Mas o que eu quero dizer para vocês aqui é que quando o candidato ele é eleito para representar toda a população, certo? Para vocês terem uma ideia, na última eleição, os 13 candidatos mais votados, certo? Tiraram 13.756 votos, certo? Suponhamos que tenham sido esses 13 mais votados que tenham assumido, embora isso não tenha ocorrido, porque na eleição proporcional, às vezes um que tira 1.000 votos perde vaga para aquele que tira 700, né? Porque há um cálculo diferenciado aí que envolve uma série de fatores, né, matemáticos. Mas vamos supor que tenham sido esses 13 mais votados. Eles tiraram um total de 3.756 votos, certo? Nós temos mais de 33 mil eleitores. Mas além de eleitores, nós temos também a população de um modo geral, que passa de 40 mil habitantes. Então essas pessoas que são eleitas, esses candidatos que receberam 13.756 votos, supondo que foram eles que assumiram, na verdade eles têm que representar toda a população de mais de 40 mil habitantes, inclusive aqueles que sequer ainda nasceram, certo? Para vocês entenderem a importância da representação política de um vereador e de uma vereadora, vou dar um exemplo de que eles devem representar o interesse até daqueles que ainda estão no período de gestação, no ventre de uma gestante. Um exemplo que vocês vão entender é um programa do governo, do Ministério da Saúde, que é para distribuição de repelente às gestantes, certo? O representante político, ele deve fiscalizar se está havendo a distribuição desses repelentes. Assim, ele vai estar representando o interesse geral, o interesse da maioria. Qual é o interesse da maioria da população? É ver um programa desse de saúde dando certo, gestantes não perdendo a vida, fetos,
crianças não adoecendo por falta de um repelente, certo? Isso, ao exercer esse tipo de fiscalização, ele demonstra que está representando o interesse geral, certo? Diferentemente de muitas vezes, como aconteceu algumas semanas atrás, repercutiu muito nas redes sociais, de um agente político da cidade, que ele foi atrás de liberar um som que havia sido apreendido justamente porque estava causando uma grave perturbação ao sossego alheio da localidade, de determinada localidade aqui no nosso município. Isso fere o quê? O princípio da impessoalidade que está aqui na nossa Constituição e que todo agente político deve se atuar com base nesse princípio. É um dos princípios que ele deve se nortear. Ou seja, existe lei municipal que proíbe som, existe lei federal, certo? Existe lei de crimes ambientais. E aí, o interesse da sociedade aí foi colocado em segundo plano. E em primeiro plano ficou o interesse de uma pessoa, um interesse individual de uma pessoa que estava causando, supostamente com seu aparelho sonoro, estava causando perturbação ao sossego alheio, certo? Então, o que é que acontece? Quando o agente político, no caso aqui que eu me refiro aos vereadores e vereadoras de todo o país, eles se pautam pelo princípio da impessoalidade, eles vão conseguir representar o interesse geral, que é o bem comum, sem privilegiar A ou B. Mas quando ele adota o modelo clientelista, que é aquele modelo baseado na troca de favores, certo? No direcionamento particular, individual, ele vai trazer sérios prejuízos para a população, para a sociedade, porque apenas algumas pessoas vão ser privilegiadas, certo? Isso tem que ser bastante entendido, até porque quando você se deixa levar pelo modelo clientelista, certo? Que é para obter algo de imediato, algo material, certo? Como um material de construção, como um valor em dinheiro, certo? Você está se tratando como uma mera mercadoria, certo? Para o candidato ali, você está sendo uma mera mercadoria, entendeu? Enquanto nenhum cidadão é uma mera mercadoria, todos nós somos sujeitos de direitos e nós bancamos essa representação política desde o fundo partidário, que é custeado com o dinheiro dos nossos impostos, até o subsídio de prefeitos, vereadores, governadores, presidentes, deputados, para que eles possam trabalhar em prol de toda a sociedade. Então, senhoras e senhores, vamos tentar, principalmente com relação à eleição proporcional, a eleição para o cargo, né, eletivo de vereador e vereadora. Vamos procurar escolher com sabedoria e não com euforia, na intenção de conquistar algo imediato, mas sim na intenção de colocar pessoas que realmente queiram representar o nosso interesse, fiscalizar políticas públicas, propor leis que melhorem a qualidade de vida do povo, fiscalizar licitações, fiscalizar obras públicas, fiscalizar programas de saúde, programas educacionais, para saber se realmente está chegando lá na ponta de quem precisa. É isso que nós temos hoje que procurar escolher. Certo, senhoras e senhores? Espero que eu tenha sido claro, vocês tenham entendido que o candidato ele deve se pautar pelo princípio da impessoalidade, exercer sua função com base no princípio da impessoalidade
e deixar o clientelismo de lado, ok? No mais, eu agradeço a todos, certo? Tudo de bom e até a próxima, que eu quero falar ainda sobre impostos que nós pagamos, certo? Um abraço.